Passando os olhos pela estante de livros, dei com o romance José do Telhado, de Eduardo Noronha, um escritor português. O livro é da década de 50 do século passado. Conta a história do português José Teixeira da Silva, morador do lugar chamado Telhado, que tinha o sonho de se casar com a prima Aninhas, amor de criança que nasce com os dentes, descreve o romance, aprender o ofício de castrador de animais com o tio e sogro e ter filhos. É um romance baseado em fatos históricos. Para o meu gosto, escrito na fascinante linguagem de antigamente, com adjetivos e expressões deliciosas da língua portuguesa, com certeza. Linguagem deliciosa numa história trágica. O sonho de José foi tragado pelos acontecimentos políticos em Portugal no início do século XIX. Embrólios políticos que fisgam e arrastam pessoas para lutas sangrentas e que, passada a empolgação ou a epidemia de ódio, as pessoas não conseguem se adaptar de volta à paz. Sobre esses pseudo-heróis, diz o prefácio assinado pelo editor: continuaram no comando das antigas guerrilhas transformadas em quadrilhas. JT tanto serve para José Teixeira como para José do Telhado. Nascido em Castelões de Recezinhos em 1816, há quem diga que foi em 1818. Silvas espinhosas que picam as pernas sem piedade. Percebe-se uma casa pequena, modesta, como eram modestos os planos de José. Pediu ao tio a mão de Aninhas em casamento. O tio recusou. José tinha nada, não Zé ninguém. Então começou a aventura para ganhar dinheiro e casar. A oportunidade surgiu como soldado nos lanceiros da rainha. José era considerado uma bela estampa de homem, talvez o lanceiro mais galhardo do regimento. Dinheiro José não tinha, mas se mostrava mais instruído e mais bem disposto que a maioria dos companheiros de farda. Conta Eduardo Noronha que José podia ter sido promovido a cabo, a sargento, mas recusava as promoções, não queria ficar preso à vida militar. Era só juntar dinheiro e casar com Aninhas. José Teixeira lutou pelos cartistas, numa batalha entre os defensores da restauração da Carta Constitucional, outorgada em 1826 por Dom Pedro IV, Dom Pedro I no Brasil, contra os setembristas, que defendiam a Constituição anterior de 1822, imposta pela Revolução de Setembro de 1836. José era cartista? Diz José na narração de Eduardo Noronha: eu sou o que os meus superiores querem que eu seja, nada mais. Vida doida, nada a ver com um sujeito manso e sem ambições. Insistiam para José sair da tropa, mas ele se recusava porque seria desertar. Desertar não. Receberia baixa e voltaria para casa. E assim aconteceu com o fim da Guerra Civil em 1837. Atualmente, a casa para onde José voltou é outra ruína, em Baltar, perto de Penafiel. É o que resta do lar de José, Aninhas e filhos, por uns poucos anos de paz. Não se sabe ao certo porque o tio, pai de Aninhas, aceitou o casamento depois de ter recusado e humilhado José, mas aceitou. O mais provável é que tenha sido tocado pelos feitos heróicos do soldado que chegaram na localidade. A vida ia muito bem, próspera, mas em 1846, mais uma vez, Portugal ficou dividido entre cartistas e setembristas. Dessa vez, as mulheres se revoltaram. A Revolução da Maria da Fonte, em 1846. Não se tem certeza qual Maria deu nome à revolta. O fato é que as mulheres fustigaram o brio dos homens que se mexeram. Por causa da experiência e do sucesso na campanha militar anterior, clamaram José do Telhado como líder do movimento. José preferiu alistar-se na tropa mais uma vez. E, mais uma vez, a coragem e a determinação de José sobressaíram.
Ele salvou o comandante da morte e recebeu dele a medalha de Cavaleiro de Torre Espada, a mais alta condecoração até hoje em Portugal. Condecorado e falido nos negócios. José tinha a fama de ser generoso demais. O que tinha, distribuía. Prometeu que, terminada a Revolução, largaria de vez as lutas sangrentas e cuidaria da família. Até que um dia, José não tinha um bocado de pão para dar aos filhos. Será que os antes ajudados o ajudariam? Ajuda negada. José percebeu então que receberia, tal como o irmão, a herança do pai, uma vida bandida. Tornou-se um assaltante de estrada, ou um repartidor público, como chamavam os simpáticos à causa, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Daí José do Telhado ter sido comparado à personagem Robin Hood. Alguns diziam: rouba, mas não mata, faz muito bem à pobreza destes sítios. José e Aninhas não queriam a vida bandida. José meteu-se na barca Oliveira e foi para o Brasil. Até para se distanciar de inimigos determinados a acabar com ele, por ganância ou por ciúmes das mulheres que se apaixonavam pelo ex-soldado, aportou no Rio de Janeiro, mas logo seguiu para se instalar numa fazenda do Rio Grande do Sul. Não demorou a se envolver em brigas solidárias para defender a propriedade, que não era nem dele. Ainda por cima, chegaram notícias de que Aninhas e os filhos estavam em dificuldades. José voltou para casa. A situação financeira estava péssima. Mais uma vez, nada para dar a Aninhas e aos filhos. Então começou para valer a vida bandida. E começava a lenda do nome José do Telhado, temido e respeitado. O pavor da Serra do Marão, na região norte de Portugal. José não esqueceu quem negou ajuda quando pediu, mas também não esquecia um favor ou pequena gentileza. Distribuiu salvo-condutos. Quem tinha o salvo-conduto podia andar por onde quisesse, a hora que bem entendesse, com pouco ou muito dinheiro. O grande primeiro assalto foi nessa casa, à margem do Rio Douro, onde atualmente avista-se a barragem do Carrapateiro. Uma propriedade de fidalgos construída em 1700, no concelho de Marco de Canaveses, o solar do Carrapateiro. Era 8 de janeiro de 1852. O dono do solar morreu. Estavam em casa a viúva, outras 3 senhoras e os criados. Contrário às ordens de José de nunca matar alguém, o bando se atrapalhou com o criado que foi soltar os cachorros e o matou. José ficou furioso, mas o assalto prosseguiu. Dentro da casa, José pediu que as senhoras se trancassem num quarto com chave e colocou um comparsa de vigia na porta, que ninguém tocasse as mulheres. Roubaram objetos valiosos e uma fortuna em dinheiro. Tudo repartido depois entre os integrantes da quadrilha. Conta Eduardo Noronha que foram 9 anos de quadrilha desde o dia do assalto ao solar do Carrapateiro. Até que, desafiado numa briga, José matou o xará e inimigo declarado José Pequeno. Em 1859, mais uma vez, decidiu embarcar para o Brasil, dessa vez fugido, mas foi descoberto pela polícia escondido no porão da barca. Foi preso, julgado e condenado ao degredo perpétuo, com trabalhos públicos, em Angola, na África. José Teixeira da Silva, ou José do Telhado, morreu na África em 1875, com 57 anos, vítima de varíola. Ficou a história, ficou a lenda.